noite, saudações galera, com imagens felinas, nós estamos abrindo uma overdose de gatos na abertura da nossa transmissão para regozijo de Pedro Henrique Marum e JP Nascimento, nossos comentaristas. Estamos a partir de agora com mais gatos na tela e com o começo da nossa transmissão da classificação da 11ª etapa do campeonato Mais Gatos da Fórmula E em 2023. EPRI de Jacarta, segunda perna da rodada dupla que acontece neste fim de semana. 11ª de 16 etapas no campeonato. Já tivemos a prova de ontem com a pole position do Maximilian Ginter e posterior vitória do Pascal Wehrlein. E vamos ter a classificação, a disputa da segunda pole position do fim de semana, iniciando daqui a pouquinho. Eu sou o Jefferson Kern, eu já disse que nós estamos com o JP Nascimento e o Pedro Henrique Marum, em homenagem à manada de felinos exibida pelas imagens captadas pela produção da Fórmula E no começo do nosso clipe. É Pedro Henrique Marum quem tem a benevolência de ser o primeiro a se manifestar nesta abertura de transmissão à 00h22, horário de Brasília. Tudo bem com você, Marum? Boa noite, boa madrugada, Jefferson, JP, todo mundo que nos acompanha nesse começo de transmissão da classificação do domingo da Fórmula E em Jacarta. Tudo bem? Espero que tudo bem com todos os citados. Imagens da Indonésia, um país de cultura muito rica, muitos gatos, como todos os vizinhos ali no Sudeste Asiático, uma história e uma cultura muito interessante, muito tradicional de comida de rua. Tem aí, daqui a pouco vai aparecer o pessoal comendo o Sat Lilit, que é aquele espetinho de carne grelhada que aparece nas imagens. É uma arquitetura muito peculiar, é um lugar muito interessante a Indonésia, e também vai ser muito interessante a classificação da Fórmula E, que tem, como não sempre acontece, mas tem um favorito claro, uma equipe que tem claro favoritismo, que é a Maserati. Quem pode bater a Maserati nessa formação de grid é a primeira grande questão. E a segunda grande questão é o quão parecido com a classificação de ontem vai ser o resultado, vão ser as definições do grid, primeiro na fase de grupos, depois nas fases de playoff. São grandes questões, eu acho que a gente vai ver algumas mudanças, mas a Maserati segue sendo muito favorita sim. Pedro Henrique Marum e seu primeiro comentário. Vamos passando a bola para o JP Nascimento e a expectativa para a classificação, o Qualify desta 11ª etapa da Fórmula E em 2023, novamente nas ruas de Jacarta. Tudo bem com você, JP? Bom dia, Jefferson, nessa madrugada de sábado para domingo. Marum, todo o pessoal que está acompanhando com a gente. Bom, a expectativa é para saber se a Maserati vai conseguir repetir, o resultado da classificação da primeira corrida do fim de semana, depois de mais um treino livre em que o Maximilian Ginter terminou na ponta, assim como todos os que aconteceram em Jacarta esse ano. Então, com o surgimento de algumas novas forças entre as primeiras colocadas nesse TL3, como Nissan e NIO, a gente tem que ver como que isso se paga na pista, já que a Nissan, por exemplo, é uma equipe que oscila muito em ritmo de classificação e faz sessões classificatórias excelentes para na corrida seguinte terminar nas últimas posições do grupo. Então, vamos ver como os ingredientes de ontem se juntam hoje, depois que as equipes já possuem um know-how muito maior de como trabalhar nessa pista. Estamos ao vivo nos canais do Grande Prêmio, pelo aplicativo Kawai e também pelo YouTube. Você interage conosco na hashtag Fórmula E no GP no Twitter, também diretamente na caixa de comentários aqui no YouTube, onde já está o Pedro Augusto enaltecendo a nossa transmissão. Valeu, Pedro! E lembrando que a Indonésia já teve representante na Fórmula 1, o Rio Haryanto, na Manor, em 2016. Às vezes a gente se queixa de algumas coisas da Fórmula 1, notoriamente previsibilidade dentro da pista, mas já tivemos na última década aí alguns momentos deveras alternativos, hein, Mauro? Rio Haryanto, eu tava tentando me lembrar aí da participação do Roberto Merri na Fórmula 1 e fazendo pesquisa, refresquei minha memória
resgatando os tempos que Merry esteve lá e era companheiro ainda por cima do Will Stevens. Que coisa, aí a galera se queixa do Latifi, do Logan Sargent, de outros nomes, mas as coisas já foram ainda mais tenebrosas. Ah, muito mais, já foram muito mais tenebrosas, esse pessoal aí era realmente assustador. Depois o Alexander Rossi também ganhou a vaga durante uma corrida, né? Era melhor que esses camaradas aí, fácil dizer isso, que o sarrafo é muito baixo, mas quem viu o Harianto não reclama de Latifi, justiça seja feita. Aí são imagens do treino livre realizado agora há pouco, em que a Maserati dominou com o Maximilian Ginter e também com o nosso querido Eduardo Mortara, que foi bem, estampou o carro na parede, deu uma esfolada que o tirou do treino livre na sessão que antecedeu a 10ª etapa, na noite de sexta para sábado, mas fez um trabalho muito mais caprichado nesta sessão no período do sábado para o domingo. O Fórmula 1 Te Informa diz que a Maserati dominou os treinos livres, é verdade, era sobre isso que falávamos. O Edu 0101 está começando a maratona automobilística já agora, num domingo que tem Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1, Fórmula Indy, NASCAR, tem muito mais. Tem uma corrida que eu adoraria poder assistir ao vivo, mas só pagando um streaming em dólar, coisa que nós que estamos na transmissão não temos condição de fazer, infelizmente. Talvez o Rodrigo Berton pudesse passar o seu privilegiado cartão de crédito para a gente, para nos conceder acesso a esta atividade regozijante do setor automobilístico, que é o TT da Ilha de Man. Corrida de motos fabulosa, espetacular, mais do que centenária, que está rolando nesse fim de semana. Estamos todos aqui ligados com um sábado, agora um domingo, né, de muito automobilismo, de muita velocidade. Nissan também surgindo como uma potência a ser observada aí para esta classificação. E quem sai melhor primeiro na classificação dentre os principais postulantes ao título do campeonato? Pascal Wehrlein, Nick Cassidy, Jake Dennis. Quem se dá melhor nessa sessão de classificação que inicia dentro de instantes? Primeiro você, JP. Olha, o Wehrlein tem tido um ritmo muito interessante nessa pista de Jacarta, principalmente considerando a corrida de ontem, mas eu apostaria em mais uma vez na Maserati, apostaria mais uma vez no Maximilian Ginter, principalmente porque a equipe alemã sofre ainda sim com o ritmo de classificação e o Ginter já mostrou que está completamente adaptado a essa pista, que sabe como extrair do carro da Maserati nesse traçado. Liderou todos os treinos, liderou o grupo dele na classificação, conquistou a pole e vem para buscar mais uma aí nesse fim de semana. E aí, Marum, qual a sua opinião a respeito? Eu vou na mesma linha, a gente viu a Porsche saindo-se melhor do que a Envision, do que Jaguar, então, ao menos no teórico, o Dennis e o Wehrlein estão na frente do Cassidy. Eu apostaria no Jake Dennis, que tem tirado bastante do carro da Andretti. Vamos abrir o sinal internacional, a vinheta oficial da Fórmula E para suas emissoras oficiais, como Grande Prêmio, claro, em todo o planeta. Na sequência também imagens ao vivo de Jacarta e o início da classificação para o EPRI de Jacarta, 11ª etapa do campeonato.
to Jakarta. The Jaguars collide! Woo! Yes! He's down the inside. Oh! Jakarta, capital e principal cidade da Indonésia, é a sede da Fórmula E neste fim de semana, 10ª etapa já disputada, 11ª etapa com a programação em andamento, a corrida a partir das 4h30 da manhã, a classificação, a definição do grid de largada a partir de agora, e você ligado no Grande Prêmio, emissora oficial Fórmula E no Brasil em 2023. Uma realização do Grande Prêmio com a Live Sports, de onde falamos para você nesta madrugada de sábado para domingo, primeiros minutos já do domingo, 4 de junho de 2023. Para você que está chegando agora, muito bem-vindo ao EPRI de Jakarta, segunda perna da rodada dupla deste fim de semana. Temperatura ambiente de 32 graus, a sensação térmica certamente muito mais do que isso, 38 a temperatura de pista, a pista até não está assim tão quente, umidade relativa do ar sempre elevada, probabilidade de chuva contrariando alguns prognósticos, até tímida neste momento, enquanto vemos imagens da cidade de Jakarta, capital da Indonésia. Participe conosco na hashtag Fórmula E no GP e na caixa de comentários do YouTube. Até aqui, passagens da Fórmula E pela Cidade do México, Dairia na Arábia Saudita, Hyderabad na Índia, Cidade do Cabo na África do Sul, São Paulo no Brasil, Berlim na Alemanha, Mônaco no circuito de Monte Carlo até a chegada em Jakarta. Depois vamos ter Portland nos Estados Unidos, Roma na Itália e Londres, a capital da Inglaterra, fechando o calendário com uma rodada dupla nos dias 29 e 30 de julho. Aí está o grande algoz do fim de semana, o Sunbird, este Maximilian Ginter, uma das sensações até aqui desta passagem da Fórmula E por Jakarta. Maximilian Ginter, que foi ao pódio ontem, fez pole position. Este é o líder do campeonato neozelandês, Nick Cassidy, um dos 3 pilotos a vencer mais de uma corrida nesta temporada. Mitch Evans, piloto da Jaguar, ainda se mantendo, ainda sonhando com o título, apesar de ser constantemente abalroado pelo próprio companheiro de equipe Sunbird. Cassidy lidera o campeonato com 2 pontos de frente para Pascal Wehrlein, 14 de vantagem para Jake Dennis. Wehrlein e Dennis os únicos que podem ultrapassá-lo nesta rodada. Depois a vantagem para o Jean-Éric Vergne, que é o 4º colocado, já é de 31 pontos com 29 em disputa. Então ele já não pode ser ultrapassado pelo Vergne e pelo Mitch Evans, que é o 5º colocado. A segunda página da classificação mostra o nome dos brasileiros, com Lucas de Graça em 15º com 18 pontos e Sérgio Sete Câmara em 19º com 10 pontos somados até aqui no campeonato. Aí está a classificação das equipes. A Porsche, com a vitória de ontem do Pascal Wehrlein, retoma a liderança entre os times, com 9 pontos à frente da Envision e vantagens mais consideráveis, 42 pontos à frente da Jaguar, que está na 3ª colocação. Depois Andretti e Penske dividem o 4º lugar. A McLaren fecha o giro dos 6 primeiros colocados. Na caixa de comentários já estão por aqui a Paola na torcida do Maximilian Ginter, o Copa Paraná, o Fórmula 1 te informa, apostando em pole do Ginter, seguido do Pascal Wehrlein e do Jake Dennis. Todo mundo perguntando o que está acontecendo com a Mahindra do Lucas de Graça, que só faz andar para trás ao longo da temporada. O Lucas Emanuel está apostando em pole desse aí, Nick Cassidy, líder do campeonato por apenas 2 pontos. Johnny Dias diz que Porsche ou Andretti vão se dar melhor na classificação, na briga pela pole position, que vai começar dentro de instantes. Vamos conferir na sequência os grupos do Qualify. São 2 grupos na primeira fase. Aí está o grupo A, os pilotos nas posições ímpares do campeonato: Nick Cassidy, Jake Dennis, Mitch Evans, Sunbird. Os 2 do mesmo grupo. Jake Hughes, René Rast, Sasha Fenetraz, Dan Tickton, Norman Nato, Robin Freins e David Beckman. São os 11 pilotos do grupo A da classificação. Vamos em seguida conferindo o grupo B.
onde estão os pilotos com posições pares no campeonato. Pascal Wehrlein, Jean-Eric Verne, Antônio Félix da Costa, Sebastien Buemi, Maximilian Ginter, Stoffel Van Dorn, os dois brasileiros Lucas de Graça e Sérgio Sete Câmara, também Eduardo Mortara e Nico Miller, e ainda o Roberto Merri, que junto do Beckman é um dos novatos deste fim de semana, um dos pilotos que estão fazendo suas estreias na Fórmula E na atual temporada, como a gente destacou, o Beckman em substituição ao André Lotterer e o Roberto Merri em substituição ao Oliver Holland, que não volta mais nessa temporada. Este é Jake Dennis, piloto da equipe Andretti, que já foi 5 vezes ao pódio nesta temporada. Um dos grandes destaques da Fórmula E, não só nesta, mas nas últimas temporadas, o Jake Dennis sempre colocando o carro da Andretti lá na frente. Aí os boxes da equipe McLaren, e este é o britânico Jake Hughes, que foi pole position no desembarque anterior da Fórmula E, antes de Jacarta, em Mônaco. Ao seu lado está o alemão René Rast. Jake Hughes, que já tem 2 poles nesta temporada e ainda um segundo lugar no grid, um belo desempenho do inglês em classificações nesta que é sua temporada de estreia na Fórmula E. Aí está o problemático box da equipe Jaguar, este é o carro de Sam Bird, 7º colocado do campeonato. Sam Bird, que ontem voltou a tirar o próprio companheiro de equipe da corrida, o Mitch Evans, que já havia sofrido com o fogo amigo em Hyderabad, na Índia, e voltou a levar uma singela traulitada de Sam Bird em sua corrida na primeira prova do fim de semana. Box da McLaren de novo, com o René Rast, de quem falávamos, piloto alemão, que é o 11º colocado no campeonato. Vamos ver em seguida o mapa da pista, agora sim, 2.730 metros. O mapa da pista de Jacarta fica próximo aí ao Obelisco, Monumento Nacional, na Praça Merdeka. São 18 curvas, o acionamento do modo ataque na curva número 16, esta que está sendo considerada uma das pistas de mais difícil ultrapassagem da atual temporada da Fórmula E. Você vê aqui um circuito sinuoso, são 2 segmentos praticamente de reta. 18 curvas para 2.370 metros é um número elevado. Aqui curva 16, no lado externo está o trecho em que os pilotos passam para o acionamento obrigatório do modo de ataque. São 2 acionamentos obrigatórios, ou 2 acionamentos com 4 minutos, ou um com 2 e o outro com 6 minutos. Uma novidade, a ampliação do tempo de acionamento do modo de ataque. Contagem regressiva para o início da primeira sessão. JP Nascimento, o que esperar do que vem por aí? Já já, Grupo A na pista. Bom, um grupo com muitos pilotos da mesma equipe, né? A gente tem 2 carros da Andretti, 2 carros da Jaguar, 2 carros da McLaren, 2 carros da Nissan. Então é algo que vai se repetir também na segunda chave. Tem que ver como que as equipes vão trabalhar isso também. Normalmente, não normalmente, né? Depende muito da tabela do campeonato, mas o esperado por essas equipes é colocar um piloto em cada grupo na pista. Agora a operação vai ser feita com os 2, então vamos ver como que esse grupo A vai terminar. É uma configuração bastante curiosa, se a gente for levar em consideração as últimas etapas da Fórmula E. Mas assim como a gente tem visto nas últimas corridas, levando em consideração inclusive que esse grupo A não tem nenhum carro da Maserati, a Jaguar, é claro, ainda que tenha ido mal na classificação de ontem, é uma equipe que precisa sempre ser observada. Os 2 carros da equipe de fábrica e o da Envision do Cassidy e os 2 carros da Andretti. Na verdade, o Beckman fica um pouco de fora dessa conta, mas o Dennis vem muito forte aí para buscar uma vaga no mata-mata. O Vinícius Caetano sacou o que eu falei da praça onde fica o obelisco, de 132 metros de altura em Jacarta. O Lucas Emanuel está empolgado com o grupo B. Tem uma pergunta aqui do Café com Luan, como os grupos são formados, exatamente por posições ímpares ou pares no campeonato. Grupo A, primeiro, terceiro, quinto, 17º, etc. na classificação do campeonato. Grupo B, segundo, quarto, 12º, 20º e aí por diante. Corte F1 Shorts está por aqui também. A Kate Coutinho dizendo que o Ginter está com a vassoura na mão, chamando o piloto da Maserati de bruxa do 71.
disputa do campeonato da Fórmula E e realmente, se é assim, a bruxa está solta em Jacarta e a luz está verde, os carros estão na pista. Pedro Henrique Marum, aí vem o Grupo A para abrir a classificação desta 11ª etapa do campeonato. Tem aí o Grupo 1. O Grupo 1 hoje ainda está um pouquinho mais pesado do que estava ontem, né? Tem o Jake Dennis também, tem o Mitch Evans, tá bem misturado. Tende a ser um grupo, acho que até mais interessante do que foi ontem. Ontem a gente começou a ter algumas surpresas para ver a ordem de forças, então quando eu olho para ele eu vejo um grupo em ordem de forças muito mais agrupado para essa classificação. Vamos lá, palpites do Grupo A pode ser começando com você, Marum. Quem avança para a fase de mata-mata? Dennis, hoje o Evans, hoje eu vou apostar no Mitch Evans, Sasha Fenestrat e Jake Hughes. As apostas do Pedro Henrique Marum. Pergunto agora quais serão as de JP Nascimento. Bom, eu vou de Jake Dennis, Mitch Evans, acho que passa hoje também. Sasha Fenestrat e o quarto fica um pouco mais difícil, mas eu vou apostar aí no Nick Cassidy. Muito bem, só um nome de divergência entre o Marum e o JP. Deixe seus palpites na hashtag Fórmula E no GP, também na caixa de comentários do YouTube, onde nós estamos acompanhando tudo o que você nos pergunta, o que você manda pra gente. Participe. O Vitor Júnior já está na hashtag Fórmula E no GP, está aqui conosco nesta madrugada desses primeiros minutos de domingo. Thalisson Ferreira e Hobby Automobilista também estão por aqui no Twitter na hashtag Fórmula E no GP. E nós estamos na carona de Sasha Fenestrat. Melhor volta para o Fenestrat nesse começo de sessão, 8.798, mas a gente já viu o piloto da Maserati, Maximilian Ginter, virando na casa de 1.7 na sessão de treino livre. Um pouquinho melhor o Jake Dennis por 61 milésimos, tomando a ponta nesse momento. Nick Cassidy está aí para completar a sua primeira volta rápida. Melhor primeira e segunda parciais para o Cassidy. Pole provisória para ele no grupo, 1.8.623. Por enquanto, Cassidy, Jake Dennis, Sasha Fenestrat e era o Dan Tickton, agora é o Jake Hughes, para a felicidade do Marum, que apostou no inglês da McLaren como um dos pilotos a avançar para o mata-mata. Os pilotos são divididos em dois grupos e depois o primeiro enfrenta o quarto do seu grupo, o segundo enfrenta o terceiro, os vencedores se enfrentam na fase de semifinal e o vencedor de cada grupo se enfrenta na final, na disputa pela pole position, que vale não só a posição de honra, mas 3 pontos no campeonato. Aí está o Mitch Evans, que fará uma sessão extremamente tensa, afinal o companheiro de equipe Sam Bird caiu no mesmo grupo que ele. Ai, 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 JP. É uma situação... eu queria ser um mosquitinho para estar ontem na reunião pós-corrida da Jaguar, observar o clima que deve estar se formando lá dentro, porque depois da batida de Hyderabad, o Evans perguntou pelo rádio para a equipe, perguntou naquele tom, né? Vocês querem realmente ganhar o campeonato? Então eu imagino o que ele tenha feito depois de uma segunda batida do Bird. O Bird que realmente em ritmo de classificação tem sido um zero à esquerda nessa temporada, não consegue se acertar com esse formato. Não, desde o ano passado vem tendo muitos problemas para sequer se classificar ao mata-mata, e enquanto o Evans vem sempre melhorando, né, o seu ritmo desde o ano passado, já conquistou pole esse ano. Nick Cassidy, Jake Dennis, Sasha Fenestrat e Mitch Evans, os 4 melhores até aqui. Vamos com a primeira volta rápida do Sam Bird.
Nona colocação para o Sunbird, corroborando as palavras ásperas de JP Nascimento a respeito de seu desempenho em classificação. Aí está o menino Sacha, uma pole já nessa temporada, por muito pouco não largou na pole na rodada passada em Mônaco. Estamos chegando à metade do período de classificação deste grupo A. Uma coisa curiosa, Marum, que às vezes a gente não fala muito, mas o regulamento obriga os pilotos a fazerem suas primeiras voltas rápidas nos primeiros 5 minutos do grupo, para evitar que a pista fique esvaziada em boa parte da sessão. É uma estratégia para evitar, para não ter nenhum espertinho, deixando que o pessoal... Ih, ó a rodada da Nio lá atrás. Dan Tickton pode jogar esse jogo de pneus aí, manda para reciclagem, porque fez um burnout espetacular o inglês da equipe Nio. Rapaz, o Tickton queimou tudo ali no pneu da Nio. Antigamente, em formatos antigos da classificação da Fórmula E, a gente via o pessoal demorando pra caramba pra sair na pista. No momento que a gente vai ver, o carro foi com Deus na última curva, na traseira, foi embora, passou na frente da parte dianteira do carro e o Tickton rodou à vontade. Por sorte estava sozinho por ali, não tinha ninguém muito perto dele, ó, da onboard. Ele vai entrar na curva e a traseira passou direto e tchau. Aí não tem muito como recuperar. É isso, a Fórmula E quer evitar que o pessoal fique esperando, sobretudo quem tem carro melhor, quem tem carro com chance de fazer pole, de ganhar corrida, fique esperando até o final para que os outros emborrachem a pista. Isso não é muito atrativo para esse formato de classificação. Deixe o seu like, curta a nossa transmissão. Estamos com a classificação da 11ª etapa do campeonato em Jacarta em andamento. Curta a nossa transmissão para a gente propagar ao máximo pelo YouTube, para a gente ludibriar o algoritmo e fazer com que ele entregue ao máximo a nossa transmissão do Mundial da Fórmula E, desta etapa de Jacarta, para os fãs do automobilismo espalhados pela rede mundial de computadores. Que termo antiquado esse que eu acabei de usar. 4 minutos para o encerramento do grupo A. Por enquanto, Nick Cassidy, Jake Dennis, Sacha Fenetraz e Mitch Evans. Exatamente os 4 em quem o JP Nascimento apostou. Como diria o poeta, stop the count, JP. Acho que já dá para encerrar, né? Já dá para encerrar essa sessão. Bom, brincadeira, o Norman Nato tem condições de entrar nesse grupo também, tá muito colado ali no Evans. E o Jake Hughes, lembrando que a McLaren também usa o powertrain da Nissan, né? Então a Nissan fazendo um bom grupo A, Fenetraz em quinto, Fenetraz em terceiro, Norman Nato em quinto. Então o olho na McLaren, a aposta do Maroon no Hughes faz todo sentido. É possível que ele faça uma volta para entrar também, até porque o Hughes tem ido muito bem em ritmo de classificação. Porque o pneu sempre fica com essa aparência meio esfolada, mesmo quando é um pneu novo, JP ou Maroon? Bom, Jefferson, falando especificamente desse pneu, a pista de Jacarta bastante suja, né? São pneus que as equipes usam realmente até o fim de sua vida útil. O pneu dá tudo que ele pode oferecer. E, bom, numa pista em que qualquer saída de traçado você passa por areia, passa por sujeira, o calor do grip entre o pneu e o asfalto normalmente faz com que essa sujeira fique ali grudada. É bem normal isso. Vamos com a reta final. Jefferson. Vai lá, Maroon. Não, eu só diria isso. Eu quando fui criado no edifício Campo dos Miosotes, lá aqui no Meia, quando eu jogava bola descalço, no fim de tarde do domingo, eu ficava com o pé nessa pegada aí desses pneus. Ficava bem parecido, inclusive. Que maravilha, experiências lúdicas de Pedro Henrique Maroon compartilhadas com toda a audiência da Fórmula E no Grande Prêmio. Menos de 2 minutos para zerar o cronômetro. Todo mundo vai agora para a sua última tentativa com o jogo de pneus trocado. Vamos para os finalmente nesta primeira fase da classificação da Fórmula E.
more stability, sector 1 effectively, more stability. All cars ahead are pretty well spaced out. Rádio do Jake Dennis. E aí, Marum? Dizendo que tem mais estabilidade no setor 1, falando da pista. Agora ele vai pegar bastante tráfego. Agora todo mundo vai atrás de uma volta rápida, numa volta limpa. É importante pegar algo de vácuo, se possível for, embora seja difícil. Ninguém está muito disposto a entregar, mas o tráfego vai ser negócio muito sério nessa tentativa final dos pilotos. Vamos ter o minuto final deste grupo A. Aí está o Sasha Penetras, que nesse momento estaria se classificando. Diferente do seu companheiro de equipe, o Norman Nato, que seria o primeiro a ficar de fora, mas estaria amealhando agora uma quinta fila do grid, que não é nada mal para o Norman Nato, dada a descrição do seu desempenho até aqui na temporada. Destaque nesse momento para os dois carros da equipe Nissan na tela, a 30 segundos de zerar o cronômetro. Penetras faz o melhor segundo setor, a melhor segunda parcial de todo o treino. Pode brigar aí para, se não ser o mais rápido nesse momento, mas se consolidar ainda mais no grupo dos classificados. Vai zerar o cronômetro, vem aí o Sasha para ser o mais rápido até aqui. 1:84.72, baixando em 1,5 décimo o tempo do Nick Cassidy. Nato entra no grupo dos classificados também. Norman Nato, terceiro nesse momento, se colocando à frente, por exemplo, do Jake Dennis. Tá passando aí o Nick Cassidy e não melhorou. Continua com o mesmo tempo, superado agora pelo Jake Hughes. Vamos ver, o René Haas também vem em volta rápida, subiu para o 6º lugar, mas não vai adiante o René Haas. Dan Tickton também completando sua volta, assim como o Mitch Evans. Melhorou o Sam Bird, Dan Tickton não. Aí está o Jake Dennis, nesse momento estaria sendo eliminado. Vamos ver, atenção, Jake Dennis, o mais rápido. O mais rápido, Jake Dennis. O último carro aí é o do Mitch Evans e vai para a classificação para a próxima fase, Mitch Evans. Na bacia das almas, Mitch Evans tira o Nick Cassidy do grupo de classificados. I guess we won't make that. Not much to say. Sorry. Por 23 milésimos, Nick Cassidy fica fora do grupo de classificados. Jake Dennis, Sasha Penetras, Mitch Evans e Jake Hughes são os pilotos que avançam para a próxima fase. Parabéns, Pedro Henrique Marum, você gabaritou o seu palpite. Muito obrigado. Ficou próximo ali no fim das contas. O Nick Cassidy cometeu um errinho aí que a gente está vendo. Por isso ele estava se desculpando no rádio, dizendo não tem muito a falar, acho que a gente não vai passar. Aí passou um pouquinho além, não conseguiu melhorar a volta por conta desse equívoco na entrada da curva. Ficou de fora. A situação que se complica, não é o pior mundo para o Cassidy, que faz corridas de recuperação normalmente no campeonato. Também não vai largar muito atrás, mas não segue na briga pela pole. A sequência com 4 equipes diferentes. Tá interessante o negócio. JP Nascimento, Nick Cassidy de novo ficando fora por um pouquinho, assim vai aos poucos se comprometendo aí, perdendo a chance de largar pelo menos nas 4 primeiras filas. Tudo bem, quinta fila do grid não é nenhum desastre, mas é um fim de semana. Copy. Sorry, I can't help more. I don't want to give the wrong thing. Um fim de semana de muitos pedidos de desculpa e poucas comemorações até aqui para o Cassidy. Não foi bem, o Cassidy cometeu um erro que foi... Ele tinha total ritmo para passar, ele estava se classificando, mas cometeu um erro que jogou fora ali a classificação da Envision nesse primeiro grupo. Então, é um erro importante, né? Porque ele poderia ter passado a mata-mata, poderia ter seguido adiante para buscar uma posição ali na frente dos primeiros colocados do grid. E para quem está a 2 pontos do Pascal Wehrlein na liderança do campeonato, com o Wehrlein ainda para entrar na pista, realmente é um erro que o Cassidy não deveria ter cometido. É um momento de campeonato que qualquer erro pode fazer total diferença na definição da tabela lá no final. Lamenta aí o Nick Cassidy conversando com o Sylvain Philippe, enquanto a galera já se abana nas arquibancadas, mesmo sendo apenas 10 horas da manhã.
lá em Jacarta, mas o calor já é muito intenso. Você tem, Marum, a informação aí de sensação térmica a essa altura do campeonato lá em Jacarta? Sensação térmica de 41 graus Celsius e a expectativa é que até o fim da classificação suba para 42. Nossa senhora. Absurda a temperatura lá em Jacarta, nessa que está sendo considerada a prova ou a rodada mais extenuante, mais exigente fisicamente da história do Campeonato Mundial da Fórmula E. Vamos ter em seguida o Grupo B na pista. Já já o Grupo B com seus 11 pilotos para começar a definição aí de quem vai para a fase de mata-mata. Aí está o carro do Mitch Evans, que está garantido na próxima fase. Conseguiu a classificação o Mitch Evans, diferente do seu companheiro de equipe, o Sam Bird. Para o Mitch Evans é muito importante largar bem longe do Sam Bird, né? O Sam Bird vai largar o quê? Daqui a pouco a gente confirma aí a fila em que o Sam Bird vai partir. Enquanto isso, conferimos o Grupo B. Pascal Wehrlein, Jean-Ric Vergne, Antônio Félix da Costa, Sebastien Buemi, Maximilian Ginter, Stoffel Van Dorn, Lucas de Grassi, Eduardo Mortara, Sérgio Sete Câmara, Nico Miller e Roberto Merri. A única aposta que eu faria aqui é de que o Roberto Merri vai terminar na última colocação do grupo, JP. Eu também acho que é uma aposta bastante segura a se fazer. Bom, eu acho que o Wehrlein passa mais uma vez. Acho que o Ginter e o Mortara têm ritmo suficiente para passar sem sustos. E, bom, vou apostar ali no Jean-Ric Vergne para a quarta vaga. Respondendo a sua pergunta, Jefferson, se o Pole sair do grupo A, o Bird larga em 13º. Se o Pole sair do grupo B, o Bird larga em 14º. Muito bem, mas sétima fila, o Mitch Evans, na pior das hipóteses, larga na quarta fila, então já larga um pouquinho mais tranquilo, sabendo que o Sam Bird está longe. Só repete pra gente a sua aposta aqui, JP. Você falou do Wehrlein, né? Wehrlein, Vergne, Ginter e Mortara. Wehrlein, Vergne, Ginter e Mortara. Um bom palpite. E aí, Pedro Henrique Marum, como desbancar o palpite do JP? Difícil ir contra, hein? Porque a razão me indica que vai ser nessa linha também. Então, para diferenciar, em vez de Vergne, eu vou de Da Costa. Uma aposta ousada aí do nosso Pedro Henrique Marum. Da Costa um pouco claudicante nas sessões de classificação, mas conta com a confiança do nosso felino da opinião, o Pedro Henrique Marum, um dos nossos especialistas da transmissão do Grande Prêmio junto do JP Nascimento. Já estamos com 1 minuto e meio de cronômetro disparado, poucos carros da pista até aqui. As imagens mostram o Sebastien Buemi nos boxes, mas a pista está aberta. Já temos o começo do treino no Grupo B. Fórmula 1 te informa aqui na caixa de comentários, acreditando que nesse grupo vão se dar bem a DS, a Maserati, a Porsche e talvez a New. Lembrando que os dois brasileiros, o Lucas de Grassi e o Sérgio Sete Câmara, estão neste mesmo grupo, neste grupo B. E Jefferson, vale ficar de olho no Sete Câmara, porque ele fez um bom TL3, ele conseguiu o melhor resultado da New no fim de semana. Então, vale ficar de olho aí no resultado, porque o brasileiro tem ido bem, sim, em ritmo de classificação na fase de grupos. A grande dificuldade tem sido realmente as corridas, né? E no EP de Mônaco, o maior problema dele foi a punição que ele recebeu da direção de prova nos duelos. Vamos na carona com o vice-líder do campeonato, vencedor de ontem, Pascal Wehrlein.
Liderança provisória de Antônio Félix da Costa, seguido do Verlaine, Sérgio Sete Câmara agora em terceiro, Nico Miller em quarto. Vamos ver aí o Jean-Henrique Verne completando a sua primeira volta rápida. Entra no grupo de classificados o Verne, vamos ver aí seu companheiro de equipe, Stoffel Vandoorne, também primeira tentativa dele. Por enquanto, duas Porsche e duas DS Penske no grupo dos melhores. Maximilian Ginter já entra por ali também e Mortara o mais rápido até aqui. Olha, 53 milésimos nesse momento entre os 4 melhores. JP, que equilíbrio absoluto neste começo de sessão, enquanto o Buemi ainda vai registrando a sua primeira volta rápida. Equilíbrio total, né, da volta do Mortara, que foi de 1 minuto 8,602. O Vandoorne, que é o quarto, fez 1,8,655. Realmente é uma diferença muito próxima, muito equilibrado esse grupo 2. E isso porque o Ginter não acertou totalmente a sua volta, apesar de ter ficado só um décimo atrás. A gente já viu durante TL1, TL2, TL3, classificação, que o Ginter consegue fazer melhor do que isso. Aí o box da equipe Maserati, James Rossiter, o segundo da esquerda para a direita com o Artenso. Verlaine, o terceiro mais rápido nesse momento, vem para abrir mais uma volta rápida. Deve ser a última tentativa antes que eles vão aos boxes para a troca de pneus e vir com o jogo em melhores condições para a parte final da primeira fase da sessão. Sete milésimos apenas a diferença do mais rápido Mortara para o segundo mais rápido Félix da Costa. Nesse momento, o da Costa que aparece no detalhe da imagem, com a imagem principal mostrando o seu companheiro de equipe, o Pascal Verlaine. A Porsche não quis perder tempo nenhum, né, Jefferson? Mandou logo os dois carros para a pista. Não foram os primeiros a andar, porque o Merri e o Nico Miller entraram na frente. Mas logo deram volta rápida, agora estão dando outra, estão aproveitando bastante esse tempo antes de fazerem aí a troca de pneus para o ataque derradeiro, mas querem pegar a cancha da pista de cara. Verlaine não melhorou, vamos ver aí o Félix da Costa, também não consegue melhorar. Sérgio Sete Câmara muito bem na primeira parcial, bem também na segunda. Vamos ver aí o Serginho se consegue pelo menos sair do que seria nesse momento um lugar na nona fila do grid. Passa triscando a parede, vem Sérgio Sete Câmara para a oitava colocação, avança uma posição o piloto de Minas Gerais. Vandoorne melhorou, ficou a 4 milésimos do Mortara, são 7 milésimos separando entre os 3 primeiros, não é mais, porque Maximilian Ginter agora é o mais rápido. E a diferença do primeiro para o quinto colocado é de miseráveis 66 milésimos. Uau, JP! Muito equilibrado esse grupo, realmente. As duas Maserati mais uma vez mostrando que a equipe a ser batida na classificação de Jacarta, não tem como fugir disso. E Stoffel Vandoorne subindo de nível, né? Subindo de ritmo, fazendo uma classificação melhor do que tem feito na temporada. Ele que só apareceu em classificação aqui no EP de São Paulo, aqui no Brasil, quando ele fez a pole, bateu o próprio Antônio Félix da Costa na final. Então é um grupo muito equilibrado, o Verlaine está ali em quinto, tem ritmo para entrar nesse grupo, e o Sebastian Buemi, mais uma vez, enfim, parece que sofre, né? Parece que não consegue exatamente extrair tudo em classificações. Copy. Don't go too slow. Copy. Don't go too slow on your lap in case we get caught at the right bridge. Okay. Margin is okay, but we're on the tight side. A Maserati pediu aí pro Ginter não na volta de retorno aos boxes, para ele não fazer essa volta muito devagar, porque a equipe tá em cima do laço ali no tempo do grupo B. A Kate Coutinho observa que a Mahindra virou a Dragon Penske do ano passado. Para o Juninho Tilambucano, a Mahindra está com motor de parafusadeira nessa temporada, que coisa. Aí a chegada aos boxes dos dois carros
da equipe Maserati. Vão fazendo dobradinha na classificação nesse momento. Os duelos do grupo seriam, se o treino terminasse agora, Maximilian Ginter contra Antônio Félix da Costa e Eduardo Mortara contra Stoffel Van Dorn. A gente viu o trabalho aí na garagem da Maserati, né, que tá muito contente com o resultado que vem tendo até agora no final de semana, mas tá na pressa, né, tá correndo aí contra o tempo porque tem que voltar pra pista. Maximilian Ginter foi um dos últimos a entrar no pit lane, então a Maserati tentando garantir esses 2 primeiros lugares, na verdade 2 lugares entre esses 4 que, sinceramente, se a equipe não conseguir garantir não exatamente uma vergonha, mas fica muito abaixo, né, do que a equipe pode fazer. 2 minutos e 25 para o término da sessão. Todo mundo trocando pneus. Vamos com o término, com a reta final do grupo B da classificação. Por enquanto, Ginter, Mortara, Van Dorn, da Costa e o da Costa, né? O Verlaine está muito perto, são só 66 milésimos separando os 5 primeiros. A Maserati, estamos vendo aí os 2 carros da Maserati voltando para a pista, e dá para ver aqui na frente do carro, na aleta lateral da asa dianteira, o desenho com as cores do arco-íris da Maserati. É claro que agora, começo de junho é o mês do orgulho LGBTQIAP+, então até na Fórmula 1, a Mercedes, a Alpine pintaram partes do seu carro com as cores do arco-íris como um manifesto a favor das lutas LGBTQIAP+. Mas a Maserati, que fez um vídeo também dizendo que a luta dela, ela como parceira dessa luta, não é só em junho, não é só numa data, ela já traz as cores do arco-íris por toda a temporada, não só de maneira comemorativa agora em junho. 1 minuto para o término da sessão. Ginter, Mortara, Van Dorn, da Costa e Verlaine. Não, o Verlaine está tão perto que eu sempre acho que ele vai entrar, mas por enquanto está ficando de fora. Por enquanto está conseguindo um lugar na 5ª fila. Dando espaço aí o Maximilian Ginter para ter pista livre naquela que será a sua última tentativa. O helicóptero da Fórmula E, pelo jeito, não é elétrico, hein, Marum? Eu acho que não é elétrico, não. Embora tenha um projeto de helicóptero elétrico, um tipo de helicóptero rolando aí, o pessoal está investindo nisso, né? Até a Fórmula E envolvida também, tal do eVTOL, é uma espécie de helicóptero elétrico. Cronômetro zerado, vamos com a Maserati tentando confirmar a sua supremacia até aqui. O Mortara pode tomar, não pode mais. Agora fica mais difícil, o Mortara vinha melhor que o Ginter, mas o Ginter já deu a resposta. Aí está o Sebastien Buemi. Fecha o Buemi, mas não vai para os duelos. Fica no máximo com sua 6ª posição o piloto suíço. Aí vem a Maserati, vem Mortara para fechar. Melhor tempo para o Mortara, mas vem o Ginter e retoma para ele melhor tempo. Por 8 milésimos, Ginter melhor que o Mortara. Vamos ver aí o Antônio Félix da Costa, mas está completamente fora do traçado. Não, já era. Essa volta aí não vai acontecer nada para o da Costa. Carro da DS Penske ali atrás. Van Dorn ou Verne. Van Dorn não melhorou. Verlaine consegue entrar no grupo dos 4. Desbancando o Félix da Costa no momento. Verne desbanca o Félix da Costa e por 1 milésimo não desbanca o Van Dorn. Por 1 milésimo, Verne não desbanca o Van Dorn na última vaga. Para os duelos. I'm speechless, man. I don't understand the 2 tires, man. They don't feel the same. Pelo jeito tem alguém não muito satisfeito aí, JP.
O Buemi está bastante descontente com o comportamento dos pneus. Disse que não consegue entender porque, dependendo, mesmo fazendo a troca dos pneus, a gente sabe que essa última volta é feita com pneus novos e ele diz que o carro ele não sente a mesma coisa, né, com cada um desses jogos de pneus. Antes da entrada do grupo B, eu fiz uma aposta, né, entre os 4 classificados e eu fiquei em dúvida entre qual dos pilotos da DS Penske que eu ia apostar. No final das contas, eu apostei no Verne e ele ficou eliminado por 1 milésimo. Então, os carros da DS Penske realmente mostrando que tem ritmo, né, para estar no mata-mata. A DS Penske que compartilha ali a sua tecnologia de trem de força. O Da Costa ali cometeu um erro, né, que botou a volta dele toda a perder. O Da Costa provavelmente, esse erro provavelmente custou a classificação dele, inclusive. Mas, até respondendo, inclusive, um comentário que a gente recebeu aqui, perguntando sobre o trem de força da Maserati, o trem de força é da DS, ainda que não seja exatamente o mesmo motor usado pela DS Penske, as duas equipes compartilham ali informações técnicas, porque estão sob o mesmo braço. O Marum e o JP acertaram as classificações do Verlaine, do Ginter, do Mortara, mas o Marum apostou que o último classificado seria o Da Costa, o JP apostou que o último seria o Verne, e na verdade o último classificado foi o Van Dorn. Ginter e Van Dorn, Mortara e Verlaine serão os primeiros duelos na fase de playoff deste grupo B. Verne, Da Costa, Buemi, Sete Câmara, Nico Miller, Lucas de Grassi e Roberto Berri eliminados. Sete Câmara na 8ª fila, de Grassi na 10ª fila. Definidas aí as posições, as filas em que vão largar também os pilotos brasileiros. Tá calor, olha como o pessoal se abana lá. Esse não é exatamente um abanador ideal, né? Não é aquele tradicional de crochê que todas as, pelo menos aqui no Rio, todas as avós do Rio de Janeiro andam com esse negócio na mão. Pelo menos quando eu era criança era assim. Esse de papel não tem o mesmo efeito, mas tem algum efeito. Os brasileiros vão largar mais atrás, não tem jeito, é o que dá para fazer. O Sérgio Sete Câmara ainda ganhou a briga possível dele, que era com o Nico Miller, né? O piloto da Abt Cupra vai sair na frente, mas a ordem de força estava muito bem descrita ali, com o Buemi numa ilha própria na frente desses caras, também não conseguindo ir muito adiante com esse carro da Envision, e o Da Costa era para ter batido a DS Penske se tivesse acertado a última volta. Fica totalmente na conta do piloto português esse não avanço para a fase de playoff. Hashtag Fórmula E no GP, deixe seu comentário aqui na nossa caixa do nosso chat do YouTube. Em quem você aposta para a pole position nesta 11ª etapa do campeonato, segunda prova da rodada dupla, que é o EPRI de Jacarta da Fórmula E. Pessoal, aqui o F1 te informa, o Thiago Lisboa. Agora eu tô até ressabiado aqui para ler as mensagens na caixa de comentários. Daqui a pouco alguém aparece com tem terra, marinheiro em terra firme, aquela coisa, né? Tudo bem. Mas o fato é que a galera está aqui perguntando, falando sobre um momento em que não foi pixelada a imagem de uma câmera on-board, daquela Visor Cam dos pilotos. E essas câmeras são maravilhosas, né, Marum? Mas as equipes sempre ficam pistolas porque precisa camuflar aí as imagens que aparecem no volante para você não entregar a rapadura para o adversário e fornecer informações aí que podem ser valiosas sobre o seu desempenho, sobre o acerto do seu carro. Perfeito. Como a gente está vendo aí agora com o carro do Ginter, né? Mostrou ali o volante, mas não dá para ver o que acontece no volante, de fato. Não dá para ler nada que está escrito, ver nenhum número. E é necessário que seja assim, porque isso entrega informações absolutamente confidenciais. Eu sei que para a gente é uma curiosidade muito grande, para o telespectador é uma curiosidade muito grande, mas a equipe não pode mostrar de graça essas informações. Então é necessário que haja esse cuidado para não entregar informações demais para o público, para não entregar para as equipes em vez de entregar para os espectadores o que a transmissão oficial quer mostrar.
E aí Cameron Board da volta do Maximilian Ginter, que deu a ele a condição de melhor colocado deste grupo B. Interessante a posição dos espelhos, né? Eu acho que é até uma posição de espelho menos ingrata do que em outros carros, pelo que a gente observa nessas câmeras, como por exemplo o carro da Fórmula 1, JP. Exatamente, o sistema, né, da Fórmula E é completamente diferente, mas uma coisa que eu já percebi é que dependendo do ângulo que o piloto, né, dentro do carro, né, olha pro volante, esses pixels aparecem ou somem, então não é a primeira vez que a Fórmula E deixa transparecer alguma informação dessa na transmissão. Mitch Evans contra Sasha Fenetraz, Jake Hughes contra o Jake Dennis, também Van Dorn e Maximilian Ginter, Mortari e Verlaine nos duelos. Aí está o público apontando Mitch Evans como favorito contra o Sasha Fenetraz. JP e Marum, quem vocês acham que leva o primeiro duelo das quartas de final? Olha, é um duelo que... então, eu ia até... É um duelo que parece ter o favorito claro, mas o Fenetraz está muito dentro aí dessa vaga. Para me diferenciar do Marum, vou apostar no Mitch Evans. Vamos de Evans e Fenetraz, cada um dos nossos especialistas trazendo uma aposta diferente. Deixe a sua mensagem na nossa caixa de comentários do YouTube na hashtag Fórmula E no GP. Mitch Evans da Jaguar é o primeiro a ir para a pista. Agora sim, luz verde liberada aí da pista também do Sasha Fenetraz, piloto franco-argentino da equipe Nissan. JP sempre tem essas estatísticas debaixo da unha. Mitch Evans já saiu na pole alguma vez nessa temporada? Já saiu sim, Jefferson. Até checar, só conseguiu uma pole, né, nessa temporada, que foi justamente na corrida de Hyderabad, quando o Sam Bird acabou com qualquer pretensão dele de vencer. Muito bem, então o Sam Bird tem 100% de aproveitamento em acabar com corridas do Mitch Evans em provas em que o Mitch Evans largou na pole. E também tem um bom aproveitamento aí em corridas que o Mitch Evans não largou na pole, visto aquilo que aconteceu na corrida de ontem. Bela tomada aérea da cidade de Jakarta, enquanto vamos com o Mitch Evans para abrir a sua primeira volta rápida. Está o Fenetraz, vamos com o Mitch Evans, depois Fenetraz abrindo o primeiro duelo, começando a fase de quartas de final da classificação deste Prix de Jakarta. Já já o gráfico na tela mostrando a previsão para ver quem vai se dar melhor. Com o Mitch Evans 7 milésimos melhor no primeiro ponto de medição. Vantagem agora sendo revertida em prol do franco-argentino Sasha Fenetraz, da equipe Nissan. Ela vai oscilando, agora diminuiu, o Mitch Evans vai com apenas 2 milésimos de diferença na parcial. Vamos ver o Evans completando o segundo setor em 49.708, bem melhor o Mitch Evans a essa altura. 49.708 o tempo da segunda parcial, vamos ver como passa ali o Fenetraz, diminuiu um pouquinho a distância, Mitch Evans vem para o complemento da volta. Fenetraz completa a segunda parcial em 50.029, Mitch Evans vem para a classificação, 1.8.229, praticamente impossível para o Fenetraz reverter essa aí. A diferença aumentou um pouco mais. Vem Fenetraz aí na entrada de reta, mas aí PT saudações. Mitch Evans por 435 milésimos está classificado. E JP Nascimento espanta Nhaca, ganha do Pedro Henrique Marum a sua aposta em um duelo da Fórmula E, JP. O Mitch Evans foi muito bem, mas sinceramente a diferença entre os dois ficou maior do que eu esperava. Acho que o Fenetraz cometeu algum erro aí durante a volta dele. Marum, você foi na zebra aí. O Mitch Evans acabou se dando melhor. Agora Jake Hughes e Jake Dennis, 1 a 1 nos duelos diretos, mas o público votando em massa no Jake Dennis
na comparação com o Jake Hughes. O Jake Dennis é um favorito claro aí contra o Jake Hughes, embora o Hughes seja bom de classificação, mas não dá para negar que o Dennis está bastante na frente e não deu para o Fenestrar, que de fato cometeu um errinho ali na volta dele. Entre Hughes e Dennis, com quem vocês vão? Dennis. Dennis também. Essa é difícil para o Jake Hughes, mas vamos ver. Por enquanto, 5 milésimos a diferença entre eles. Os dois já estão em volta rápida. Dennis agora abrindo 148 milésimos nas parciais aferidas até aqui. Tem uma balançada. O Jake Hughes. E a distância já é de praticamente 3 décimos. O carro balança, o carro vai para todo lado. Jake Hughes andando no limite porque sabe que o Jake Dennis, seu compatriota e xará, é um osso duríssimo. 50-197 no complemento da segunda parcial. Vamos ver como passa ali o Jake Dennis, do lado direito da imagem. Os chefes de equipe Ian James e Roger Griffiths mostrados também no detalhe. 430 milésimos aí, tchau e benção, né? O Jake Dennis só precisa trazer aí na ponta do dedo 1.8962, tempo de 1.8 alto não é bom do Jake Hughes. Ao Dennis basta não errar para avançar para as semifinais e garantir um lugar pelo menos na segunda fila do grid. E vai ser uma lavada do Jake Dennis, impressionante, mesmo ele atravessando o carro na entrada de reta, completa em 1.8313, 649 milésimos. Pedro Henrique Marum deu Jake Dennis no duelo contra o Hughes. Jake Dennis segue tirando muito do carro, segue muito forte na briga pela pole, segue forte na briga pela vitória mais tarde. Faz um... E aí ele recebe os parabéns, recebe a indicação dos setores por parte da Andretti. Muito forte na briga pela vitória, até agora não cometeu erros no fim de semana. Tá muito bem, o Jake Dennis conseguiu se entender com a pista de Jakarta. Jake Dennis, candidato aí, largando pelo menos da segunda fila, até ir ao pódio. Agora Pascal Wehrlein contra Mortara. O Wehrlein leva o favoritismo do público nos duelos diretos 1 a 1. JP, sua aposta. Olha, esse é um duelo bem equilibrado, né? Mas eu vou apostar no Mortara. E você, Marum? Eu vou de Mortara também. É o Eduardo Mortara com a inspirada Maserati, levando a preferência dos nossos analistas, em detrimento ao vice-líder do campeonato, o homem que mais venceu nesta temporada, o alemão Pascal Wehrlein. Terceiro e penúltimo duelo das quartas de final, por enquanto vantagem para o Mortara. Vamos ver o Wehrlein aí, já vai completar a segunda parcial, vem diminuindo a distância. Segunda parcial da pista, segundo setor, é no próximo ponto de aferição. Wehrlein 49.882, olho no Mortara, que abriu um pouquinho mais. O setor do autódromo, que comanda o sistema de som oficial, se animou. Wehrlein vem para completar a sua volta. 1.8450, o Mortara bem melhor. Nossa senhora, saiu um carro logo na frente do Wehrlein. O carro do próximo duelo já para sua volta de aquecimento, mas deu uma fechada de porta no nariz do Wehrlein praticamente. Difícil a situação para o Wehrlein. Mortara vem para confirmar a classificação. Vamos ver, 1.8450 para Wehrlein, 1.8245 para Eduardo Mortara. Confirma o favoritismo dos nossos comentaristas e vai para as semifinais dos duelos. JP Nascimento. Muito bem, Mortara, né, colocando na pista o que a Maserati tem feito aí nesse fim de semana. Tem sido uma equipe muito forte, realmente, principalmente em ritmo de volta lançada, já que a regeneração de energia do carro ainda deixa um pouco a desejar em relação a principalmente a Porsche, ainda que a Jaguar também esteja no ritmo abaixo nesse momento. Então, muito bem o Mortara se recuperando, né, de um problema que ele teve na véspera. E agora vamos para o último duelo, Van Dorn e Ginter. Um massacre na preferência do público do inspirado Ginter sobre o atual campeão Stoffel Van Dorn. JP e Marum, vocês vão com o público? Sim, vou de Ginter. Ginter. Aí o Van Dorn abrindo a sua volta lançada.
O Wanderson aqui na caixa de comentários está ousando, apostando no Van Dorn, e o Johnny Dias torcendo para o Van Dorn também, ao contrário do Alpino e da Kate Coutinho. Van Dorn 19.902, 2 milésimos em favor do Van Dorn até aqui nos pontos de aferição. Ginter um pouquinho melhor agora. Vamos ver o Ginter no complemento da primeira parcial, se faz ainda dentro da casa de 19 segundos. 19.825, bom trabalho do Ginter até aqui. Van Dorn encaminha-se para fechar o segundo setor. No ponto de medição anterior, 40.991, vamos ver agora. 49.816. O Ginter amplia sua vantagem nos pontos de aferição até aqui para quase 2 décimos. A Maserati muito perto de fazer a sua melhor classificação da temporada. Vamos ver o Van Dorn, já vem para fechar, volta. Muito bem o Ginter, Van Dorn 1.8289. O Ginter vem então para virar na casa de 1 minuto e 7. Tá impossível o Ginter esse fim de semana, é impressionante. Antidoping já para o alemão Maximilian Ginter. Última curva, bota na reta, linha, pé trancado e 1.7939. Por 3 décimos e meio, Maximilian Ginter despacha o atual campeão Stoffel Van Dorn. Ô JP. Olha, bem demais a volta do Ginter, mas algo que a gente já esperava aqui, né? O Ginter é o favorito para essa pole, não tem como fugir disso. Mas, sinceramente, a volta do Van Dorn foi muito boa. A volta do Van Dorn só não classificava ele em 2 outros duelos. Enfim, ele ficou acima de todos os outros eliminados. Então, o Van Dorn fez uma volta muito boa, apesar de ter sido eliminado. É porque ele enfrentou realmente aquele que tem sido o mais rápido e ainda cometeu um pequeno errinho ali na curva 13. Até aqui 0-0 entre os nossos comentaristas. O Maroon levou vantagem por um piloto nas apostas dentro dos grupos e o JP gabaritou agora os classificados para as semifinais. O Maroon errou quando apostou no Sasha Fenetraz em detrimento ao Mitch Evans. Vamos em seguida com as semifinais, em que vamos ter exatamente o Mitch Evans contra o Jake Dennis e o Eduardo Mortara contra o Maximilian Ginter, num duelo caseiro da equipe Maserati. Aí estão os duelos e eu quero saber de vocês quem vai para a disputa da pole position. Olha, eu vou começar com o Jake Dennis no primeiro confronto. Já posso dizer quem passa no segundo? Claro. Então eu vou de Ginter. Dennis e Ginter para o Maroon e para você, JP Nascimento. Olha, eu acho que vai dar Dennis e Ginter também, mas vou me diferenciar do Maroon, já que tem um confronto aí que eu vejo como em aberto, e vou apostar em Evans e Ginter. Evans e Ginter, muito bem, todo mundo. E para pole position, vocês já cravariam o Ginter agora ou deixem aberto? Eu acho que vai dar Ginter. O Ginter é o favorito muito claro, né? Mas vamos ver o rendimento nas semifinais, vamos ver se alguma coisa diferente acontece antes de cravar. Estamos abrindo aqui na caixa de comentários do YouTube a votação, quem será o pole position. Eu já estou dando meu voto também no Maximilian Ginter. Acho que o piloto alemão da equipe Maserati faz a pole position. E aí de novo, câmera on board na volta rápida melhor da fase de quartas de final com o Maximilian Ginter. O Jefferson, entre os eliminados aí das quartas de final, Jake Hughes larga em 8º, Sasha Fenetraz sai em 7º, Pascal Wehrlein vai ser 6º, 3 posições atrás do grid de ontem, e o Stoffel Van Dorn larga em 5º lugar. Quero saber de vocês aí então, JP e Maroon, o que falar da sessão de classificação até aqui. Temos ainda 7 minutos até o início da fase de semifinal. Quem foram as boas e más notícias dessa classificação até o momento, depois que temos encerrada já a fase de quartas de final? A gente conseguiu ver até agora uma McLaren mais competitiva com o Jake Hughes do que a gente tinha visto ontem, e a Nissan também veio mais para a baila. É aquilo que a gente falava ainda no começo da transmissão do terceiro treino livre, do treino livre de agora há pouco, Jefferson.
é um grid mais compacto. As equipes entenderam e se aproximaram entre si. Então, não há uma diferença tão grande, pelo menos em ritmo de classificação até o momento, de DS Penske para a Envision, por exemplo, com relação também a McLaren e Nissan. Então, há um grid, há um pelotão intermediário muito mais acoplado de equipes, uma mais próxima da outra, do que ontem. Ontem havia algo mais, não era tão apoiado, né? Era mais desatado, as equipes estavam mais desatadas entre si. Agora, e eu acho que a Jaguar está totalmente nesse pelotão, apesar do Evans seguir vivo na disputa pela pole. Mas quem está na frente, e não dá para fugir disso, é sim a Maserati em ritmo de classificação, com Porsche e Andretti em ritmo de corrida. Para que isso mude, a gente vai ter que ver na prática daqui a pouco, a partir da largada, se alguém consegue se colocar na frente dessas duas equipes. Mas é impressionante o fim de semana do Maximilian Günther. A gente sempre fala aqui que ele é um piloto afeito a chuvas e trovoadas, que comete sim muitos erros. Ele é um piloto bastante errático, mas segue num fim de semana perfeito depois de todos os treinos livres, 2 classificações até agora. Essa ainda, obviamente, não chegou ao fim, mas está quase. E a corrida de ontem. É um fim de semana impecável do piloto alemão. Seus destaques, JP. Bom, acho que o principal dessa segunda classificação foi o surgimento de algumas forças que não tinham aparecido, né, na abertura da rodada dupla de Jacarta. A Nissan é a principal delas, não só com os carros da equipe de fábrica, mas também com a McLaren e o Jake Hughes chegando no mata-mata. A McLaren que também usa motores de Nissan. E então uma segunda rodada com alguns ingredientes diferentes da primeira, o que é bastante interessante e mostra, depois que as equipes aprendem sobre a pista, depois que as equipes adquirem dados e analisam esses dados, a ordem de forças pode alterar um pouco para um lado e para o outro. E de decepção fica mais uma vez a participação da Envision, que como equipe que entrou e chegou na Indonésia liderando o campeonato, é algo que precisa ser imediatamente analisado, porque mais uma vez o Pascal Wehrlein, mais especificamente, mas também o Jake Dennis, que vai disputar agora a semifinal com o Mitch Evans, eles já estão garantidos, pelo menos ali na segunda fila. Então o Nick Cassidy vai ter que comer de novo aí um terreno, vai ter que ganhar terreno para tentar evitar perder essa liderança que ele lutou tanto para conquistar depois de uma temporada em que ele tem sido o piloto mais regular do grid, sem dúvida nenhuma. O pessoal estava perguntando aqui na caixa de comentários sobre o treino dos brasileiros, que a gente pode falar aí desta sessão, as performances do Sérgio Sete Câmara e do Lucas de Grassi. Bom, os dois brasileiros lutam, né, com seus powertrains. A situação do de Grassi é até mais complicada do que a do Sete Câmara nesse momento, porque a NIO pelo menos apresenta algum ritmo de classificação em algumas pistas, ainda que não tenha sido o caso em Jacarta. A Mahindra, por outro lado, ela realmente não se encontra de jeito nenhum, tem dificuldades homéricas de andar para frente, dar alguns passos à frente. Como o Marum disse, o problema não se limita ao motor, o problema tem muito mais a ver com a falta de noção de como resolver os problemas. É muito difícil você evoluir, é muito difícil você consertar os defeitos quando você não sabe qual é o procedimento ideal para se fazer aquilo. No seu primeiro ano como equipe fornecedora, a Mahindra já esperava dificuldades, mas como admitido pelo próprio Frederic Bertrand, que é agora o chefe da equipe depois da saída do Gil Baiguil, não esperavam que fosse ser tão difícil assim. E aí, Marum? Por aí, a performance dos brasileiros não tem muito a acrescentar. O Lucas de Grassi tem um carro que não tem solução nas mãos, que se recusa a melhorar, e o Sérgio Sete Câmara, como eu disse agora há pouco, até conseguiu se colocar na briga mais da frente, superar o Nico Miller, que era o adversário possível no segundo grupo, né, o adversário da Abt Cupra, mas também não tinha como chegar muito mais além disso, à frente de Buemi, à frente de Verme, que foram os eliminados que estiveram na frente dele.
não cometeu erro como o Dan Tickton, que vem sendo melhor, vem sendo mais rápido que ele cometeu na classificação, mas não dá para tirar muito e não dá para pedir muito mais que isso. Em duelos diretos, Jake Dennis tem 1-0 sobre o Mitch Evans, da preferência do público. Também o Jake Dennis se sobressaindo sobre o Mitch Evans. O Pedro Henrique Marum apostou no Dennis. O JP Nascimento colocou as suas fichas em Mitch Evans, que é o segundo a ir para a pista. Foi melhor na fase anterior, na fase de quartas de final da classificação. Jefferson, o Evans tentando acabar com um tabu que já dura algumas boas corridas, né? Já dura desde a primeira corrida do campeonato, que já são 10 corridas seguidas sem que o pole position seja um piloto que veio, terminou a fase de grupos da classificação na terceira colocação, né? De lá para cá, só pilotos que terminaram a fase de grupos da classificação em primeiro ou segundo. O Lucas de Graça, lá na Cidade do México, foi pole depois de passar em terceiro no grupo dele. Vamos com a classificação na fase de semifinal, voltas de aquecimento para Mitch Evans e também para o Jake Dennis. Aqui na hashtag Fórmula E no GP, o Thalisson Ferreira apostando na pole do Mortara. A Sônia Cury está pedindo o Maserati Gate. Tem alguma coisa rolando nesse carro, não é possível, destacando o quão extenuado já está o Maximilian Ginter até aqui. Tem recado também da Vitória Coelho, dizendo que a resposta do Evans depois do ocorrido ontem, da puxada de tapete do próprio companheiro de equipe Sunbird, é buscar a pole para diminuir o prejuízo. Olhares do Roger Griffiths, o team principal da Andretti. Speed up a bit, 9 tenths down, speed up a little, 9 tenths down. E esse rádio aí, Marum? Andretti mandando o Dennis acelerar um pouquinho, porque tá 9 décimos abaixo. Acho que é a meta de completar aquela volta de ajuste antes de abrir a volta rápida. Entendi perfeitamente o que a Andretti estava dizendo, mas agora que ele abriu a volta que a gente vai ver se ele atendeu aos desejos da equipe. Duelo equilibrado no começo, Evans um pouquinho melhor nesse momento do que o Jake Dennis. Dennis abriu primeiro a volta rápida, vai completar agora o segundo setor. Vamos ver aí na comparação com o Evans, eles não estão assim tão distantes fisicamente na pista, mas o Evans vai abrindo vantagem. Dennis 49.611 na segunda parcial, vem diminuindo a diferença. Vamos ver, 49.611, Evans vai completar a segunda parcial agora, enquanto Dennis está quase fechando a volta. 49.581, vai ser apertado. Dennis ainda pode ir para a primeira fila. Vem Dennis para completar a sua volta, 1.8076. Vai ter que virar possivelmente na casa de 1.7 o Evans. É difícil a situação para ele, apesar de ainda ter a vantagem. Vem Evans, alinhou, triscando o muro, 1.8077 por 1 milésimo. Jake Dennis leva a vaga na primeira fila. Inacreditável, por 1 milésimo. Jake Dennis está classificado para a disputa da pole, Marum. Pois é, o começo da volta favoreceu demais o Evans, mas no segundo e no terceiro setores da pista de Jacarta, muito mais rápida. A Andretti foi consertando o carro, consertando a volta, o Jake Dennis, e acabou ganhando por 1 mísero milésimo. Bastante emoção na madrugada brasileira nesse momento. O JP Nascimento... O que foi isso? Comemoração, e tem que comemorar demais o Jake Dennis, porque foi virada e foi no limite total essa classificação, essa busca pela vaga na primeira fila. Impossível ficar mais no limite do que ele ficou, uma batalha excelente entre o Evans e o Dennis. E, bom, o Evans começou a volta bem melhor, né? O Dennis foi ganhando terreno, foi se recuperando e concluiu a recuperação no último instante possível. Excelente, baita classificação do britânico da Andretti. Aí Mortara contra Maximilian Ginter, duelo caseiro da Maserati, um vai para a primeira fila, o outro larga na segunda.
Mortara quem foi mais lento na sessão anterior, no segmento anterior da classificação, por isso abriu primeiro a sua volta. Ginter 19.780 tem 131 milésimos de vantagem. A essa altura dos acontecimentos, vamos ver o Mortara agora completando a segunda parcial da pista. Tem que ser na casa de 49 médio aí, 49.853, difícil. Ginter tá virando, já andou na casa de 1.7 nesta sessão. Olhares do team principal da equipe, o inglês James Rossiter. 215 milésimos a diferença, vamos ver Ginter no complemento da segunda parcial. Bem, o Ginter, Mortara diminuiu a distância, 1.8443. Do jeito que o Ginter tá andando, não vai ter nem tanta dificuldade para conseguir confirmar essa classificação, para ir para a disputa da pole position junto do Jake Dennis. Aí o Ginter na reta principal, 1.801, Maximilian Ginter confirma o favoritismo e vai para a decisão da pole position. Maximilian Ginter contra o Jake Dennis, JP. Bom, mais uma duelo vencido pelo Ginter, que é o homem a ser batido na classificação de Jacarta. Pior para o Mortara, que se tivesse caído na outra semifinal teria uma boa chance de avançar na final e conseguir ali pelo menos um segundo lugar. Mas, enfim, o Ginter vai tentar ser o primeiro cara a conseguir 6 pontos só em pole positions no mesmo fim de semana. Impressionante, Maximilian Ginter não foi o duelo de ontem, Ginter contra Dennis? O Ginter, claro, mas agora eu fiquei na dúvida se foi o dele. Exatamente a mesma final. Foi isso, foi, né? Sim. Que coisa. Impressionante. Aí o desempenho dos pilotos até aqui na fase eliminatória. E temos a repetição do duelo de ontem, Maximilian Ginter e Jake Dennis. Será que repete o resultado de ontem com o Ginter prevalecendo e levando a pole position? A segunda do fim de semana e a segunda de toda a carreira dele na Fórmula E? Tem briga, hein? Tem briga, é só ver aí os tempos. O Ginter tudo bem, talvez tenha dosado no fim, porque já tinha boa vantagem em relação ao companheiro Eduardo Mortara, mas mesmo assim andou muito forte o Jake Dennis, como também andou muito forte o Mitch Evans. Acho que o Dennis está forte na briga, tem briga pela pole. O Ginter é favorito por toda a história que o fim de semana tem contado até aqui, no que diz respeito a voltas lançadas, mas de maneira nenhuma essa é não são favas contadas, pelo menos não ainda. Os carros precisam ir à pista, o Jake Dennis tem suas chances sim, e mostrou agora na semifinal. Maximilian Ginter, que é um piloto, vamos ver aí o Jake Dennis. Vamos ver aí a volta rápida do Jake Dennis. Vamos dar carona então, depois eu falo. E dá pra ver, Jefferson, que o Dennis não fez, ele de fato, nas primeiras 3 curvas, ele faz um traçado muito mais diferente, muito menos no limite do que o Ginter tinha feito nas quartas de final. Por exemplo, a gente viu aí a volta do Ginter, ele cruza já nas 3 primeiras voltas, tirando o fino do muro. O Dennis não fez isso. Talvez muito por conta disso ele tenha saído tão atrás. É a volta que valeu a classificação por 1 milésimo. Olha o desespero do pessoal nos boxes da Jaguar. James Barkley, team principal da Jaguar. Obviamente vendo a classificação escorrer de forma dramática por entre os dedos de sua equipe, mas uma boa segunda fila para o Mitch Evans e o mais importante, bem longe do seu companheiro de equipe, o Sunbird. O Jake Dennis, que está aí na imagem, que tem 27 anos, faz aniversário daqui a 12 dias. Nasceu em 16 de junho de 95 em Nuneaton, na Inglaterra. Compete pela equipe Andretti desde a temporada 2020-2021, quando teve a sua melhor performance na Fórmula E.
terminando na terceira colocação no campeonato. E o rival Maximilian Ginter tem 25 anos, nasceu em 2 de julho de 97 em Oberstdorf, na Alemanha. Está na Fórmula E desde a temporada 2018-19, é um ex-piloto da Andretti. Passou pela Dragon, que é a atual DS Penske, pela Andretti e pela equipe Nissan, até chegar em seu atual time, que é a equipe Maserati. Antes havia disputado aí Fórmula 3, uma temporada na Fórmula 2. Não tem títulos na carreira. Até aqui o Maximilian Ginter. Estava dando uma olhada no currículo dele. E o nosso querido Jake Dennis. Esse venceu o Intersteps Championship, que eu desconhecia até 2 segundos atrás. E a Fórmula Renault 2.0. Os campeonatos da Fórmula Renault 2.0 da subdivisão do norte da Europa. Depois também chegou a passar aí pela Fórmula 3 europeia, antiga Fórmula 3 europeia, antiga GP3. Até chegar ao atual estágio da carreira na Fórmula E. Denis tem garrafa vazia para vender ainda para tentar desbancar o Ginter e evitar 100% de aproveitamento do alemão neste fim de semana de Jacarta? Tem, certamente tem. Mostrou isso na última volta. Tem velocidade, tem o carro muito bom. É um piloto inteligente na maneira como ele toca o carro, na maneira como ele entende um carro. Acho que esse é o grande predicado do Jake Dennis na Fórmula E. É um cara que consegue vestir o carro muito bem. Quando você veste o carro muito bem, o limite desse carro se torna muito mais natural para você. Então ele consegue entregar o máximo que os seus carros têm para oferecer, muito mais do que pilotos que às vezes são até mais velozes, puramente velozes que ele. Então hoje, um Jacarta com um carro que é bom, que tem velocidade, o Jake Dennis está na briga. Ele está na briga, claro, repito, o Max Ginter é favorito, mostrou isso ao longo de todo o fim de semana, mas a volta dele em 1.80 agora na semifinal mostra claramente que ele está na briga. E se a gente olhar a abertura da volta e como ele não se saiu tão bem assim no primeiro setor, eu tô para dizer que dá até para melhorar esse tempo, dá até para virar de repente em um set alto, como o Ginter já fez também agora há pouco no começo da classificação. Deixe seu like, curta a nossa transmissão, estamos com uma enquete aqui. A enquete ainda antes das semifinais já apontava o Ginter como favorito à pole position com 57% dos votos, mas o Jake Dennis talvez tenha crescido na parada. Depois de sua performance, depois de desbancar o rival Mitch Evans por 1 milésimo. O JP, o Jake Dennis, fez a pole na última etapa da temporada passada, é isso? Não, na verdade o Jake Dennis foi o cara que iniciou o jejum, né, de pilotos da pole da Fórmula E conseguindo ganhar corridas. Ele foi pole no EP de Londres do ano passado, nas 2 corridas do EP de Londres. Ele venceu a primeira, mas na segunda ele não conseguiu vencer. Terminou com vitória, inclusive do brasileiro Lucas de Grassi. E, bom, foi o primeiro nessa sequência de 13 corridas até aqui, em que o pole não consegue uma vitóriazinha sequer. Bom, ele é as duas coisas, então ele é o último pole a conseguir vencer e o pai da maldição. Exatamente, ele que criou aí o tabu. E vamos ter aí vantagem com... Jefferson. Vai lá. Ele também é o último piloto que fez o que o Maximilian Ginter tenta agora repetir, né? Que é fazer as 2 poles de uma rodada dupla. E veja que o tempo do Dennis foi melhor nas semifinais do que o tempo do Ginter, hein? Não tinha percebido isso. 1 a 1 em duelos diretos entre eles. E a ampla maioria do público apostando no Ginter. De uma vez por todas, Ginter ou Dennis? Pedro Henrique Marum. Dennis, vai, pela surpresa. E você, JP? Eu acho que vai dar Ginter. Opiniões divididas, vamos nessa. Uma pequena falha da geração que vem lá da Indonésia, lá de Jacarta. Vamos saber quem é o segundo pole position desta rodada dupla EPRI de Jacarta, 10ª e 11ª etapas do Mundial da Fórmula E em 2023.
É exatamente o Ginter quem sai na frente por ter sido mais lento na fase anterior da classificação, na fase das semifinais. Volta de aquecimento para Ginter, luz verde, sai dos boxes e vem para sua volta de aquecimento também o Jake Dennis. Você está ligado conosco no Grande Prêmio, em nossos canais no YouTube, no aplicativo Kawai. Muito obrigado. A partir das 4h30 da manhã, a transmissão da corrida, segunda e última do fim de semana desse EPRI de Jacarta. Abrindo um domingo de muita velocidade de Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1, o que mais? Aqui no Brasil tem Copa Truck, Porsche Cup, tem TT da Ilha de Man, que é uma prova maravilhosa. Indy em Detroit, se eu não falei de novo agora. A NASCAR em St. Louis. Tem muita corrida de primeiro nível acontecendo nesse fim de semana e a nossa jornada começa aqui pelo Grande Prêmio, com a transmissão de todos os treinos, todos os minutos, segundos, detalhes desta rodada dupla de Jacarta. De pé levantado na última curva, agora sim deu o pedal, vem para abrir a sua volta rápida, Maximilian Ginter. O Lucas Emanuel aqui na caixa de comentários está apostando até no tempo que o Ginter vai estabelecer, 1:77.84. Detalhista ao extremo. O nosso amigo aqui, o Lucas Emanuel, apostando na pole position do Ginter. Jake Dennis abre a sua volta também, vamos ver o Ginter na primeira parcial, 19.698. 19.698 para o Maximilian Ginter. No começo da aferição, o Ginter quase 1,5 décimo à frente. Dennis vai completar agora a primeira parcial, 19.698 contra 19.874. Quase 2 décimos de diferença, começa muito bem a sua volta o Ginter. Próximo ponto de aferição da pista é o complemento da segunda parcial, do segundo setor. Vamos ver o Ginter. 49.350, muito bem, 49 baixo. Vamos ver o Dennis enquanto o Ginter já se aproxima para o complemento da sua volta rápida. 49.350 para o Ginter, Dennis fechando agora em 49.873. Vai dar Ginter, fecha em 1:77.53. 31 milésimos à frente do que o Lucas Emanuel colocou aqui, tentando cravar o tempo dele. Tá diminuindo o Dennis, mas agora fica praticamente impossível. Jake Dennis completa a sua volta e a pole position é de Maximilian Ginter. 100% Maximilian Ginter da Maserati em Jacarta. Ele que até 24 horas atrás não tinha nenhuma pole na carreira na Fórmula E. Agora tem 2 posições de honra. Impossível, Maximilian Ginter é o pole position do segundo EPRI desta rodada dupla da capital da Indonésia, JP Nascimento. A comemoração aí da Maserati, né, informando ao Ginter que ele foi pole por cerca ali de meio segundo em cima do Jake Dennis, um pouco mais do que isso, inclusive. Uma final absurda do Ginter, uma voltaça que ele deu. A melhor volta do mata-mata, com certeza. A segunda melhor também foi dele. Então, assim, o único piloto a chegar na casa de 1:07. É um vencedor incontestável e realmente o homem que foi superior a todos os outros nas 2 classificações desse fim de semana. Muito merecido. Pedro Henrique Marum, antidoping já para Maximilian Ginter, que isso? Sem dúvida. And we can race from here, mate. So it's Max, then yourself, then Mitch, then Mortar is the top 4. A Andretti diz o resultado, os primeiros 4 colocados, mas diz para ele antes, né, no começo, nós podemos correr a partir daqui, camarada. Então pode, ontem mostrou isso. O Jake Hughes não largou, o Jake Dennis não largou muito bem, né? Perdeu a posição para um muito agressivo Pascal Wehrlein, mas mesmo assim se manteve na briga pela vitória. Eu tô para dizer, apesar do Ginter ter vitória na Fórmula E, que é o melhor fim de semana dele na categoria em ritmo, assim, em questão de pilotagem puramente dito. Não cometeu erro algum, tirou tudo que o carro tinha para entregar. Não foi ao pódio, não ganhou, ou melhor, foi ao pódio, mas não ganhou a corrida ontem
porque não tinha como ganhar, tinha 2 carros melhores em ritmos de corrida na frente dele, mas dessa vez o James Rossiter não vai reclamar da pilotagem, dos erráticos pilotos da sua equipe, não teve erro algum por parte do número 7, por parte do Maximilian Ginter. Que fim de semana faz o piloto alemão? Que fim de semana, liderando todos os treinos livres, cravando 2 pole positions, teve um pódio para sua conta. Na primeira corrida, atrás do Pascal Wehrlein, atrás do Jake Dennis. Será que dá para sonhar com vitória do Ginter ou ainda falta bala na cartucheira para a Maserati chegar em nível tão elevado? Enquanto a gente revê aí as imagens da pole position do Maximilian Ginter. O que você acha aí sobre o Ginter na corrida depois de mais uma pole position, hein, JP? Olha, sinceramente, Jefferson, é um pouco difícil imaginar, principalmente largando ali à frente de Dennis e Evans, que possuem os conjuntos protagonistas da temporada da Fórmula E, Porsche e Jaguar. O Dennis é piloto da Andretti, mas usa aí o trem de força Porsche e deixou muito claro ontem que é um candidato real à vitória, que é um cara que tem muito ritmo. Então, ontem, o Dennis fez uma largada bastante tímida, né? E foi engolido ali pelo Wehrlein, que foi para cima. O Evans também é um cara que costuma ir para cima nessas situações. Então, vamos ver se o Dennis vai adotar a mesma abordagem de ontem ou se a perda da vitória mudou alguma coisa na cabeça dele e ele vai tentar buscar aí esse primeiro lugar hoje. Nesse momento, eu vejo o segundo e terceiro colocados um pouco à frente do Ginter em termos de ritmo de corrida e briga pela vitória, principalmente considerando que a corrida de hoje tem 2 voltas a mais do que a de ontem. É uma diferenciação importante da corrida de hoje para a corrida válida pela 10ª etapa, disputada na última madrugada. Vamos em seguida ouvir os 2 primeiros colocados no grid de largada, o pole Maximilian Ginter e o segundo colocado, o Jake Dennis. Estão já se dirigindo para a zona mista, onde vão se manifestar primeiro com Maximilian Ginter. Maximilian Ginter, you came here this E weekend suas with impressões no por pole positions to your name. You've already JP got Nascimento two de mais back-to-back. essa pole Congratulations. position. Yeah, thank you very much. Amazing feeling. This last lap, the pole was really cool. Pretty ideal lap. Ele disse que foi um Proud about sentimento this incrível. and yeah, once Falou que again, uma thanks for the grande team. volta I essa think, última que our ele progress is fez, great this agradeceu season so a far, so Maserati really happy. The qualifying actually pelo has not trabalho been da temporada, as pela easy, evolução. for me, especially in the group stage. I had a few, Disse que não issues, foi tão but, fácil na yeah, fase de then, grupos, definitely como once pareceu you put the a picture, classificação, we were there, so yeah, very pleased for mas that. que What is it about this circuit that seems to work definitivamente so well for you? Because that conseguiram pole imprimir o position ritmo was na hora que almost half a importava, second. né? That's not a time that we often see in the final of a duel in Formula E. Yeah, it's a lot about the small details. That's what I'm working for together with the team, and yeah, we didn't get disse que é sobre os the pequenos reward detalhes in the season, but we kept cool and, yeah, I nas think now primeiras it's more and more coming corridas da together, temporada. and, A yeah, equipe really feeling conseguia good, and, juntar happy suas with the progress. peças, que agora está Well, se congratulations encaixando again. bem Now it's melhor. time for Maximilian E, Ginter to bom, be ele está feliz presented pelo with progresso his, que a pole Maserati position tem feito na trophy, and that'll be temporada. É um done progresso by Ruan muito Kraus, Senior evidente, um Partnership progresso Manager of claro e Formula E. óbvio. É claro que no início do ano a Maserati sofreu com erros do Ginter, sofreu com erros do Mortara também, mas em termos de conjunto, em termos de evolução na temporada, a Maserati está a cada corrida dando um passo à frente. Pode ser que realmente no ano que vem seja um player real aí nessa briga pelo título. E o Ginter vai avançando na classificação. Depois da pole do 3º lugar de ontem, já amealhou a 10ª posição no campeonato. E agora com essa pole position, continua em 10º, mas fica apenas um pontinho do 9º colocado, que é o Jake Hughes, piloto da equipe McLaren. Jake Dennis já se dirigindo também à área onde vai conceder entrevista. Depois tá batendo na trave em todas o Jake Dennis, né? 2 segundos lugares no grid, 1 segundo lugar em corrida. Vamos ver se ele desencanta na prova de logo mais, que o Grande Prêmio transmite a partir das 4h30 da manhã. Este é o Mitch Evans, segunda fila do grid para ele, vai largar na 4ª colocação. Daqui a pouquinho vamos conferir também o grid completo e oficial para a 11ª etapa do campeonato da Fórmula E. Segunda perna da rodada dupla, EPRI de Jacarta. Baixinho o áudio aí do Mitch Evans, né? Ele tá conversando sobre a atuação, o rendimento. Ele ficou feliz com o rendimento do carro.
a gente viu que a Jaguar estava tendo muita dificuldade com o rendimento desde o primeiro treino livre, apesar da eliminação na semifinal, ele foi eliminado com um voltaço, né? Então, pelo menos sentiu que conseguiu voltar para a briga. E aí está Pedro Henrique Marum, o Jake Dennis, outra vez segundo colocado em Jakarta. I hope so. They definitely are this weekend. You know, we've had 2 really good qualifying days today. Tivemos duas classificações muito boas aqui em Jakarta. Fiz uma das melhores voltas que eu já fiz na Fórmula E, na semifinal. Tinha que tirar mais do carro, sabia, contra a Ginter, mas não deu. Mas temos um bom ritmo, vamos largar em segundo e espero que a gente consiga largar melhor que conseguimos ontem. Vamos tentar a vitória. Um pódio seria bom, ontem conseguimos. Temos uma ótima posição de largada, ótima chance. Vai ser difícil ganhar, o Evans está logo atrás. Mas eu dou todo o crédito à equipe pelo carro, pelos resultados do fim de semana até agora e por mais uma final na classificação. Além de 2 segundos lugares seguidos em Jakarta, o Jake Dennis foi ao pódio nas últimas 3 corridas, né? Ele foi em segundo lugar na corrida 2 em Berlim, na corrida 1 em Jakarta e ficou na 3ª colocação no EP de Mônaco. O Jake Dennis com uma temporada cheia de altos e baixos, ele tem 6 pódios e 4 não pontuações. Até aqui, em 4 provas, ele chegou do 13º lugar para trás, em outras 6 ele chegou entre o 1º e o 3º lugares, é o 3º colocado no campeonato, apesar desta montanha-russa de desempenho até aqui. Evans de novo na conversa com James Barclays e o restante da turma da equipe Jaguar. Eles ainda não colocaram o grid de largada, enquanto o James Rossiter aí conversa também, fez um sinal, parece que tipo assim, sai Nhaca, sai Zica, tá engrenando a coisa para os lados da Maserati, que além do Ginter na pole, colocou o Mortara na 3ª colocação do grid, fundamental enquanto o pessoal trata de se hidratar depois dessa sessão duríssima que nós tivemos em Jakarta com o calor extenuante antes mesmo do meio-dia. O que eles estão comendo aí, Marum? Identifica pra gente. Eu não consegui pescar o que eles estavam aproveitando para comer, porque tá na hora do almoço, né? Na hora do almoço, pular, daqui a pouco tem corrida, o pessoal tem que comer logo para não correr o risco de sofrer uma má digestão logo mais. Aí o grid com Robin Fries e Roberto Merri na última fila, 10ª fila Dan Tickton e Lucas de Grassi. A 9ª fila do grid tem David Beckman e Nico Miller. Na 8ª fila vamos encontrar o René Rast e o outro brasileiro, o Sérgio Sete Câmara. 7ª fila do grid para Sam Bird e Sebastien Buemi. 6ª fila com Norman Nato e Antônio Félix da Costa. Largando um pouco mais próximo das primeiras posições o Portuga nesta prova. O líder do campeonato, Nick Cassidy, ao lado de Jean-Eric Vergne na 5ª fila do grid. A 4ª fila com Jake Hughes e Sacha Fenetraz, outro bom treino de classificação do franco-argentino. 3ª fila, o vice-líder do campeonato, Pascal Wehrlein, junto de Stoffel Van Dorn. A 2ª fila tem o Eduardo Mortara, junto de Mitch Evans. E a 1ª fila tem Jake Dennis e o pole position, o Maximilian Ginter, 2ª dele no fim de semana, 2ª dele na carreira, colocando a Maserati no topo da classificação, que foi assim, começou com muita fumaça com o Dan Tickton, terminou com a fumaça de alegria do pole position, Maximilian Ginter. JP Nascimento. Excelente a classificação da Maserati, o melhor fim de semana da Maserati na Fórmula E, equipe que faz sua primeira temporada desse 2023. Enfim, o Ginter agora vai ter que fazer das tripas coração, né, para tentar segurar esse primeiro lugar, porque ele sabe que tanto o Jake Dennis quanto o Mitch Evans vão tentar abusar ali da eficiência dos motores Jaguar e Porsche para tomar esse primeiro lugar. Então
Então, assim, talvez esse trio que vai largar ali na frente repita a parte do cenário que a gente acompanhou ontem. Porém, volto a lembrar que a corrida de hoje tem 2 voltas a mais. Isso muda as estratégias de todas as equipes em questão de regeneração de energia, principalmente. Então, pode ser que isso tenha também um efeito importante no resultado de hoje. Por outro lado, o Nick Cassidy torce para que esses primeiros colocados não consigam de jeito nenhum superar o Inter, porque largando em 10º, ele vai ter um trabalhão aí pela frente para segurar a liderança do campeonato. Gostou do treino, Marum? Boa classificação, reforçou algumas impressões, como o domínio da Maserati, a força dos pilotos empurrados pela Porsche, sobretudo do Jake Dennis com a Andretti, e a aproximação do pelotão de maneira geral, como a gente já esperava, como costuma acontecer em segundas corridas de rodadas duplas. Agora é ver a corrida, mas uma boa classificação para esquentar as caldeiras antes da prova. O que dá para prever da prova a partir da classificação, a partir das posições de largada, sobretudo dos grandes postulantes ao título de momento, hein, Marum? A expectativa é que o Jake Dennis tenha uma largada um pouco mais arrojada. Ele falou sobre isso já agora na entrevista, né? E não é por acaso. Ontem ele foi engolido na largada pelo Pascal Wehrlein, então ele já se viu em quarto logo de saída, porque ele foi passado também pelo Jean-Éric Vergne. Então ele tem de ser mais arrojado de saída, atacar o Ginter, mas mesmo que ele não tome a posição do Ginter, ele não pode se dar o luxo de perder mais posições para ficar brigando, sobretudo numa corrida que não tem sido uma corrida que, se for mais parecida, eu acho que ela vai ser mais back race, foi projetada para isso, né? Mas se ela ontem, por exemplo, não teve tanta troca de posição assim, então você tem um prejuízo grande se perde 2 posições de largada. Tem que tomar cuidado, não pode causar um acidente de cara, mas ele precisa ser arrojado, isso é necessário. Jake Dennis tem a faca e o queijo na mão para sair com a liderança do campeonato da Fórmula E. Esse ventilador aí adianta alguma coisa nesse calor dantesco de Jacarta? Melhor que nada, né? Não sei, olha a olhadinha digna de The Office do René Rast para a câmera, mas é melhor do que não ter, né? É melhor ter o ventilador ali para levantar o pouco cabelo que você tem, como o René Rast e como eu também, no caso, do que não ter nada para ajudar. Agora dá para enxergar um pouco aí da alimentação do Pascal Wehrlein, né? Aquele arroz com alguns legumes, uma coisa muito tranquila, porque com esse calor, olha, tudo corre o risco de causar uma indisposição. É quinoa isso aí, né? Eu acho que é quinoa que ele tá comendo ali, acho que tem uns pepinos. É a comida mais europeia que o pessoal da Fórmula E carrega, né? Carrega consigo, então não é uma comida local da Indonésia. Buemi também fazendo a sua refeição agora, e o Cassidy está suando só de estar sentado olhando para os monitores, né? Isso aí dá uma boa ideia do quão extenuante, do quão elevada está a temperatura lá em Jacarta. Comportadinhos aí o Cassidy e o Buemi, né? Até que estão em paz hoje, JP. Tá tranquilo, né? Tá tranquilo ali o clima na Envision, porque os dois estão passando por problemas. Não é como nos outros fins de semana em que só o Buemi precisava lidar com as suas questões. Queria até falar um pouco sobre aquele momento em que o Cassidy reclamou sobre o Buemi no rádio. Eu acompanhei uma entrevista dele logo depois daquela corrida em Berlim, e o Cassidy falou que foi uma brincadeira, coisa que obviamente ninguém acreditou, ninguém caiu na desculpinha, mas falou que foi uma brincadeira e que esperava que as pessoas fossem perceber, mas no final das contas acho que ficou muito claro que na verdade ele estava bastante incomodado com o Buemi e seu falatório durante as reuniões. Uma vez eu mesmo perguntei pro Cassidy sobre a diferença de ter o Buemi como companheiro de equipe, e ele já tinha me dito que o Buemi fala demais e que ele precisa usar fones de ouvido de vez em quando para evitar demais o falatório. Esse aí que não tá nada satisfeito, né? O Lucas de Grassi conversando ali com o Roberto Merri,
situação muito complicada na Mahindra. Acho que só a geladeira que funciona na Mahindra a essa altura dos acontecimentos. Situação talvez não tão melhor, mas um pouquinho menos periclitante na New, equipe desse aí que é o Dan Tickton, em Maroon. A New vinha em crescimento franco no campeonato, né? Encontrou um freio brusco aí em Jakarta, não consegue tirar muito do carro, voltou a pleitear as últimas colocações do grid somente. O Tickton, que faz uma temporada muito honesta em ritmo, né? Embora cometa muitos erros, cause acidentes, aquela coisa toda que a gente já sabe, não consegue fazer nada até agora com o carro em Jakarta, muita dificuldade da equipe. E a Mahindra é aquilo, um carro muito ruim, uma operação que não consegue encontrar nenhuma saída, a operação chefiada pelo Frederic Bertrand, e aí agora conta com o Roberto Merri e sua vasta cabeleira. O que é aquilo ali? Um suquinho de limão? Acho que só isso para fazer o Merri sorrir, né? Diante da performance desastrosa até aqui da Mahindra. Deve ser um suquinho ou um eletrólito, alguma coisa nesse sentido aí. Tá congelado, né? Você viu que tem uma pirambeira de gelo no meio da garrafa. Aí a onboard da Pole, Maximilian Ginter, segunda dele no fim de semana e segunda dele na carreira, um fim de semana inesquecível até aqui para o Ginter, mesmo que não tenha conseguido converter a liderança dos treinos livres e das sessões de classificação em vitória na primeira oportunidade que teve, mas terá uma nova chance a partir das 4h30 da manhã, quando o Grande Prêmio entra no ar com a transmissão do EPRI de Jakarta, o segundo EPRI do fim de semana. Trata-se de uma rodada dupla na capital da Indonésia. Maximilian Ginter e a equipe Maserati, a ex-Venturi, que foi do Lucas de Grassi no ano passado, se consolidando aí como força dominante deste fim de semana na capital da Indonésia. Nós vamos receber a vinheta de encerramento internacional daqui a pouquinho. Maroon, seu último destaque antes do nosso novo encontro a partir das 4h30 da manhã com a segunda e última prova do fim de semana. O último destaque é que se é uma corrida com mais cara de pack race, com mais cara do que a Fórmula E vinha apresentando na temporada até agora, o que dá para esperar é mais ultrapassagem e um pouquinho mais de caos ao longo do grid do que aconteceu ontem. Já que a gente está falando de uma pista colocada na beira do Mar de Java, foi lá no Mar de Java que aconteceu o maior som da história humana já ouvido, né? Que foi a erupção do Krakatoa, lá no final do século XIX. Então, o mundo inteiro vai ouvir as trocas de posição da Fórmula E ao longo da corrida de logo mais, porque assim tem sido na temporada. Rapidinho, JP, seu último destaque antes que a gente encerre por aqui. Bom, observar como que vai ser essa briga aí pela vitória, já que o Ginter vai ter que lidar com dois postulantes ao título aí que vem atrás dele, Dennis e Evans, com carros mais eficientes. Vamos ver como isso se desenvolve ao longo das 38 voltas da segunda corrida do fim de semana. 11ª etapa do campeonato no ar, no Grande Prêmio, no YouTube, no aplicativo Kauai, a partir das 4h30 da manhã. Muito obrigado a você que esteve até aqui conosco, esteja conosco novamente, dando partida no seu fim de semana de muito automobilismo, de muita velocidade com a Fórmula E aqui na tela dos canais Grande Prêmio. Eu sou Jefferson Kerner, encerro por aqui. Às 4h30 da manhã nós estamos de volta com a segunda perna da rodada dupla do fim de semana EPRI de Jakarta da Fórmula E pelo Grande Prêmio, emissora oficial em 2023. Nos vemos daqui a pouco. Até lá!